Parte 2. Diagnose a partir dos horóscopos. Capítulo 11, número 1. Uma lição como modelo de interpretação. Mulher, nascida em 27 de janeiro de 1865, às 5h15 p.m. Em vez de usar este horóscopo para um diagnóstico de doenças, nós usaremos para ilustrar a arte de orientar e formar uma opinião sobre as crises e duração da doença. Vemos no mapa acima os signos de Leão no ascendente e os signos cardinais Áries e Libra na cúspide das 14ª e 4ª casa, respectivamente. Os signos fixos, Touro e Escorpião, estão interceptados. Temos dois regentes neste horóscopo: o regente do ascendente, o Sol, que se encontra em Aquário, signo de sua queda e próximo à cúspide da 7ª casa, e o dinâmico Marte, regente da 10ª casa, situado na cúspide da 11ª, num grau crítico e no signo de Gêmeos. Marte está em sextil com Netuno na 9ª casa e em trígono com o Sol na 6ª casa. Podemos, portanto, considerar o Sol e Marte como os maiores influenciadores da vida desta mulher. Agora, determinemos as aflições que foram responsáveis pela doença que a vitimou. Vemos Júpiter, que governa o sangue arterial em seu próprio signo Sagitário, na 5ª casa, em quadratura com Vênus, que rege a circulação venosa e que aqui se encontra na 8ª casa e no signo de sua exaltação, Peixes. Júpiter está em oposição a Urano, no signo de Gêmeos e na 11ª casa. Vênus está também em quadratura com Urano. Agora a pergunta: o que indicam essas aflições em signos comuns? Temos visto configurações semelhantes nos horóscopos de pessoas vitimadas por tuberculose pulmonar. Vênus e Júpiter grandemente fortalecidos por signo e aflitos por Urano em Gêmeos, signo que governa os pulmões, podem naturalmente interferir na oxigenação e produzir também uma tendência para tosses e resfriados. Em 21 de janeiro de 1909, esta senhora contraiu um forte resfriado que culminou em pneumonia dupla. O cálculo ajustado da data, determinada conforme ensina no livro A Mensagem das Estrelas, é dia 6 de agosto de 1864. Façamos agora a progressão dos astros para 16 de agosto de 1908, que corresponde às suas posições nas efemérides de 12 de março de 1865, acrescentando-se a distância em graus percorrida pelos principais astros em 5 meses, verificamos que em janeiro de 1909, o Sol progredido encontrava-se a 22 graus e 22 minutos de Peixes. A Lua estava a 27 graus e 28 minutos de Virgem. Marte achava-se a 21 graus de Gêmeos. Júpiter a 27 graus e 19 minutos de Sagitário. Vênus a 7 graus e 50 minutos de Touro e Mercúrio a 17 graus e 16 minutos de Peixes. Agora, para determinar o tipo de enfermidade,
precisamos ver que aspectos formaram os astros progredidos com os ditos astros radicais, relacionados com a fraqueza dos pulmões e circulação deficiente do sangue, conforme mostra a carta radical. Primeiramente, procuramos as aflições astrais nos signos comuns e verificamos que o Sol progrediu até formar uma conjunção com Vênus radical em Peixes, que forma uma quadratura com Júpiter radical. Marte progrediu até formar uma oposição a Júpiter radical e uma quadratura ao Sol progredindo. Verificamos também que a Lua progredida forma quadratura com Urano radical em Gêmeos, relacionado com os pulmões. Os aspectos acima, formados entre os astros progredidos e os radicais, constituem uma aflição muito grave, especialmente por provirem de signos comuns. Há 3 pontos que precisam ser considerados ao ler um horóscopo. A carta radical é como o mostrador do relógio. Os astros progredidos são os ponteiros das horas, e os trânsitos diários e a lua nova e cheia podem ser comparados ao ponteiro dos minutos, que indica o momento exato. Os aspectos progredidos por si só não são atuantes. Faz-se necessário um fator que os aciona. Os trânsitos atuam como o fósforo que acende o rastilho, e a lua em trânsito, com seus aspectos e lunações, age como a marcadora do momento. Em 21 de janeiro de 1909, a Lua formava a conjunção com o Sol, e isto significou uma Lua nova no signo de Aquário, em aspecto de quadratura com Saturno radical, que se acha em Escorpião na 4ª casa. Esta lunação marcou o dia em que a mulher contraiu primeiramente um resfriado, que culminou em pneumonia. Ao nascimento, Saturno formava uma quadratura com o Sol radical, de modo que a lunação naturalmente fortaleceu tal aflição. Por si só, a configuração não teria afetado os pulmões, mas o Sol progredido formou uma conjunção com Vênus radical na 8ª casa, no signo de água, Peixes. Vênus é o planeta mais adversamente situado no horóscopo. Ele está em sua exaltação em Peixes, mas ele está aflito pela quadratura de Júpiter e Urano no nascimento. Júpiter radical está recebendo ajuda do sextil da Lua e Urano faz um trígono com Saturno, o que atenua a adversidade nesses 2 astros. Mas Vênus está aflito por ambos os lados e sem um único aspecto bom para contrabalançar o adverso. Verificamos também que Vênus progrediu até 7 graus e 50 minutos de Touro, na 10ª casa, estabelecendo uma quadratura com o Sol radical. A dupla aflição do Sol, cujo efeito é de natureza quente e inflamatório, foi responsável, neste caso, pela inflamação ocorrida nos capilares dos pulmões. No entanto, pode-se perguntar: por que essa inflamação nos pulmões? Por que não se deu na garganta ou nos pés, onde se encontram os astros que afligem? Marte, que é outro planeta quente e inflamatório, progrediu até 21 graus de Gêmeos,
formando então uma quadratura com Vênus radical e com o Sol progredido. Por conseguinte, Marte foi o ponto focal da doença. Dissemos anteriormente que a Lua é o marcador do momento da doença e também marca das crises. Vamos, pois, ao começo de tudo, quando o resfriado foi contraído, e ver quando a Lua entrou em quadratura com o local da lunação, que foi à meia-noite do dia 27 de janeiro de 1909, 7 dias depois. A ciência médica considera críticos os 7º, 14º e 21º dias. A Lua exerce uma influência especial sobre o ser humano e marca o momento em que sua recuperação pode ocorrer. Acompanhemos o trânsito da Lua em seu percurso e vejamos sua influência. No 25º dia, ela havia alcançado a conjunção com Vênus radical e Sol progredido, e também a oposição à Lua progredida, que se encontrava a 27 graus e 28 minutos de Virgem. Isso não mudou muito as coisas, mas na noite do 27º dia e madrugada do 28º, quando a Lua em trânsito fez quadratura com o ponto da última lunação, a conjunção com o meio do céu, a cauda do dragão e Vênus progredidos, e também uma oposição com Saturno radical, a morte chegava bem perto. A 1h da madrugada do 28º dia, a mulher desencarnou. Ela era capaz de se ver deitada na cama, plenamente consciente de que a morte estava próxima, quando os gritos da enfermeira que a atendia fizeram-na voltar à vida terrestre. A duração de uma doença pode ser conhecida pelos signos em que se achem os astros que a causaram. Se estão em signos fixos, a recuperação é lenta. Se estão em signos cardeais, a enfermidade é muito grave, mas termina rapidamente. Em qualquer caso, é bom examinar os aspectos entre Marte e Sol radicais. Se eles estiverem bem situados e bem aspectados, como no caso dessa mulher, Marte em trígono com o Sol, e se os ângulos estiverem ocupados por signos fixos, isto indica que o paciente pode se recuperar, quando muitos outros, nas mesmas condições, seriam sepultados.